Bom dia. Bom dia. Eu sou Guilherme Winter, sou consultor, estou à frente da fábrica de projetos de sustentabilidade. E como eu não sou ente público, eu vou em alguns minutos, brevemente, apresentar um pouco da minha trajetória para que a gente possa fazer as nossas conexões aqui e até estimular algum insight, alguma pergunta, alguma coisa no decorrer do nosso bate-papo aí de 20 minutos. A fábrica de projetos, ela é uma decorrência de uma atuação minha, profissional. Eu sou graduado em engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura de Lavras, da ESAL, hoje Universidade Federal. E saí de lá, egresso de lá, fui parar como engenheiro agrônomo da Academia Militar das Agulhas Negras. Foi uma situação meio inédita, a gente cuidava das áreas verdes. E depois fui conduzido pelo mercado, fui trabalhar em empresas aí do agronegócio, mas foi uma trajetória interessante para a gente conhecer um funcionamento mais amplo de como as coisas são. E naquela época eu pensava mais em agricultura, a gente pensava em meio ambiente, mas ainda era uma coisa assim muito incipiente, e a gente está falando aí do final dos anos 80, início dos anos 90. Um pouco mais à frente, eu comecei com a primeira jornada empreendedora com a Ambiental Áreas Verdes. Morava em São Paulo, lá fazíamos paisagismo e licenciamento ambiental, que estava iniciando nessa época pela Secretaria do Verde do município de São Paulo, lá na capital. Essa trajetória repercutiu em aspectos de consultoria, e aí a gente já está mais ou menos em 99, 2000, e chegou um momento que eu não aguentava mais São Paulo, queria sair de São Paulo de toda maneira, e como eu tenho raízes pelo Vale do Paraíba e em São José do Barreiro, eu comecei a percorrer o Vale com aspectos de consultoria, e a pauta era o licenciamento ambiental e alguma situação agropecuária. Tá? Antes disso, eu tive uma participação, que eu ia falar, agora se puder voltar, por favor. Eu tive uma participação aqui conhecendo bastante dessa jornada do terceiro setor, que também era algo que estava em evidência nesse momento, e com os franciscanos eu fiz um trabalho voluntário à frente do Cefras. Então a gente dava aula de educação ambiental para a população de rua. Então isso foi, assim, abriu muitos olhos, e ali eu comecei a pensar pela primeira vez em projetos e fazer uma organização sistêmica de vários projetos para se fazer o que se tem que fazer. Depois eu tive uma jornada à frente do Instituto Jabuti, que foi uma jornada assim, vapt-vupt, ONG, né? Então todo mundo ali voluntarioso. Rapidamente, em um ano, nós captamos com o Instituto Camargo Correia, fomos fazer um projeto muito interessante para a formação de jardineiros para a cidade de São Paulo, etc. E depois, tão rápido quanto isso, o Instituto se desfez e até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Mas foi uma experiência vasta. E aí eu vim nesse diálogo com cidades, dessa jornada pelo Vale do Paraíba, eu fui convidado para ser secretário do Meio Ambiente e Agricultura de São José do Barreiro, e a gente iniciou esse diálogo, então, mais diretamente com os interlocutores públicos, muito aspecto de gestão pública. São José do Barreiro tem o Parque Nacional da Serra da Bucaina. Eu não sabia muito bem, né, as consequências que eu iria herdar naquela posição, como técnico em meio a políticos, né? Então a gente vai se surpreendendo a todo momento com as coisas e como aquilo ocorre. Mas conseguimos, né, e hoje a Mariana falava ali, a Mariana Janak está ali, ela falava sobre a questão do município verde e azul. A gente conseguiu sem recurso, tinha R$0 na pasta, a gente conseguiu certificar São José do Barreiro como município verde e azul, que é um programa público da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, e conseguimos fazer um movimento muito interessante, um movimento de pressão, de gestão em cima do Parque Nacional da Serra da Bucaina, para que, antes de se fazer um postal belíssimo ali para quem está descendo a Serra de Cunha e vai chegar a Paraty, porque Paraty é maravilhoso e tem condomínios luxuosos e tal, que faça a primeira função da unidade de conservação, pelo amor de Deus. Vamos indenizar os proprietários, porque eu aguardo há 40 anos essa indenização, e isso não é feito. E daí começa a vir plano A, plano B, plano C, então vamos colocar a regularização fundiária na agenda principal. E com todo respeito aos gestores de unidade de conservação, sempre que ele assume
a gente fala, pô, legal, a gente tem uma agenda, vamos lá. Não, agora eu vou rever o plano de manejo. Não, vamos fazer o que tem para fazer. Depois, isso aí tem que ser paralelo. Né? Mas são questões assim que motivam a gente a estar discutindo o tema. Isso foi indo à frente, vamos passar mais depressa, eu também sou professor, aqui me interessa, e aí sim essa questão de projetos, pensar em projetos. Né? Então projetos principalmente para captação e mobilização de recursos. É isso que nós fazemos e é esse o foco de atuação da fábrica de projetos. São José do Barreiro está aí, não vamos falar disso agora, depois a gente fala. Então é assim, tudo começou com ideias, né? Um cérebro ali tentando rodar, pensar essas ideias e a gente no final entregando bons projetos para serem implementados. Essa é a nossa ação. E aí tem mais coisas, aqui tem vários pontos da nossa atuação, mas o que interessa é a gestão ambiental de propriedades rurais, que é o ponto que a gente atua também, a questão e o vínculo com a agropecuária permanece, e a questão de gestão de ativos ambientais, que é onde a gente vai estar coincidindo a nossa conversa, falando um pouco de CRAs, das cotas de reserva ambiental. E também não interessa muita coisa, vamos lá. A Helena, minha sócia, está ali e tal, tudo bem, vamos lá. Sem consultoria, eu quero falar da Sem Consultoria, um compromisso que eu tenho. É uma consultoria muito interessante de sustentabilidade, é o meu mentor aí para os assuntos de sustentabilidade e tem uma ferramenta fantástica de gestão de relacionamento com as partes interessadas. Desculpa. Isso é algo assim que todo mundo tem, em algum momento vai estar pensando nisso. Então, os diagnósticos socioambientais via gestão de relacionamento com as partes interessadas é uma coisa assim, muito bacana. E aí tal, a gente é afiliado ao Instituto Filantropia, Associação Brasileira dos Captadores de Recursos, isso não é o caso. Vamos lá, Veracel também não é aqui o assunto, Odebrecht, não vamos falar de Odebrecht, os orgânicos, assim, a minha parte agrônomo, ela é devota dos orgânicos, então, obrigado. Então a gente está sempre ligado a isso, temos o Palmito Orgânico, eu sempre falo com o Wander sobre isso, outras pessoas, né? E vamos mais à frente, suco verde, não. Bom, Semeia Guandu é legal, isso é uma captação de recursos junto ao GEVAP. É um projeto bacana que a gente está fazendo, tem um folder que está circulando aí, vocês vão receber, a gente está aberto a troca de informações, aí um pouco de quem nós atendemos, fora os proprietários, e esse projeto, o último projeto nosso, o mais recente, é um projeto da Protetor de Mananciais, Águas da Mantiqueira. Esse projeto está ali o Wander, está ali o Elias. Elias, o seu logo não está aqui, que eu te pedi ontem no e-mail, mas acho que você não viu e ficou faltando o logo da Associação Joaquimimbaba, né? O Wander do Sindicato Rural de Cruzeiros e a Associação dos Sindicatos Rurais do Vale do Paraíba, junto com o apoio da Fiesp e a Rebrota, que é quem teve o insight, quem repercutiu isso. Né? Então a gente está fazendo um banco de áreas privado e engloba inúmeros proprietários para a proteção dos mananciais. E vamos rapidamente falar de CRA, que é a outra apresentação que está na sequência. E eu cheguei aqui através de um contato com o Wander, que repercutiu os caminhos, eu tive essa oportunidade para estar conversando aqui com vocês. Falar de cota de reserva ambiental, né, eu já vou colocar assim, vamos fazer um contrato aqui entre nós. Né? E a gente está falando de algo semimaterial, vocês vão entender no decorrer do nosso bate-papo. Ela existe, porém ainda não está instituída. Então, eu vou usar muito assim essas coisas. Me parece que, segundo tal pessoa, eu acredito que seja, olha só, o gerundismo como está indo. E finalmente aquela situação, eu acho que, porque eu não tenho certeza também, porque não está, né? Ela ainda não está instituída e a normatização dela tem alguns caminhos que passam pelo meandro técnico e principalmente por vontades políticas. Né? Dizem que política é a arte da escolha, espero que façam boas escolhas nessa redação final, como isso vai estar de fato acontecendo. Mas a gente vai procurar situar um pouco e dar um pouco assim uma visão de algumas coisas que talvez estejam já acontecendo nesse mercado, coisas que eu já vi, que eu acompanhei, né, e como que isso pode estar repercutindo para as RPPEs. Né? Bom, aí falando do país como um todo, né, nós temos quase 660 milhões de hectares, dos quais nós temos 544 milhões de vegetação nativa, 60 milhões
não estou conseguindo enxergar direito aqui. De área produtiva. De área produtiva, 34 milhões de hectares são as nossas cidades, e nós temos 198 milhões de hectares que são as pastagens, né? Então a pastagem está grande aí. A reforma de pastagem vai ser um alto negócio. Isso aqui é a visão do país, né? A base de tudo isso, né, e principalmente os trabalhos do professor Sparovec, lá da Exalc em Piracicaba, foi o que norteou muito, subsidiou muita informação até para a instituição do Código Florestal, né? Então, os modelos de como essa dinâmica de áreas ocorre e por que tal área vai ter mais restrição, menos restrição, e como que isso de fato vai ficar no dia a dia de cada um de nós, tá? E daí a gente chega numa questão que é um mecanismo de compensação. Quer dizer, então, a definição de compensação por si só é algo que a gente pode falar dias aqui, porque isso vai numa questão antropológica, né, que está na origem do ser humano. Ele faz alguma coisa errada, ele quer ver como que ele pode anular aquilo fazendo uma coisa, né? Então ele é ruim, mas ele quer ser bonzinho depois para ficar legal. Então está lá nas raízes lá do ser humano. Mas, sob o ponto de vista prático, né, isso tem uma origem jurídica, é lógico, né, e mais recentemente, talvez de Kyoto para cá, ficou essa coisa do poluidor pagador. Então, esse contexto de que você pode compensar. Por que você pode compensar o meio ambiente? Talvez você não possa compensar com tanta facilidade outros delitos, entre aspas, né? Embora já tenha, né, a questão da tornozeleira eletrônica, e cada um fica na sua casa, mas não é isso. Né? Quer dizer, como é que você vai estar pagando e por que você pode fazer para a questão ambiental e para outros crimes talvez não, ou definitivamente não. Porque aqui você quer sempre ajustar uma razão de equilíbrio. O que vale depois que aconteceu, você pode prender, e tem crime que tem que ser preso mesmo. Mas aí depois que você prender, que alguém está pagando uma pena, você tem uma razão de equilíbrio. Então, portanto, a gente está falando de compensação, né? E reequilibrar aquela questão orgânica, né, do ecossistema que está ali, do ambiente natural que está ali e da interação desse ambiente natural com nós, com as pessoas, porque senão também não tem sentido. Então, falando de compensação, a gente chega nessa questão do equilíbrio. Aí a gente vai na questão, né, das ocorrências de compensação. Então, você pegar a legislação ambiental, o Código Florestal, se você pegar tudo que está aí, então, quando que você pode, resumidamente, né, porque a gente pode até depois, com mais tempo, falar mais sobre isso. Então, quando que você pode executar, efetuar, né, compensações, né? Então, a gente pode efetuar, por exemplo, na questão da reserva legal. A gente pode efetuar compensação numa questão de supressão de vegetação. Tem casos que é legislação municipal, tem casos que é legislação estadual e tem casos que é legislação federal também. A gente compensa com intervenções em APP. Então existem medidas compensatórias. A gente compensa nos processos de licenciamento ambiental e aonde os recursos vão para os parques nacionais, a maior parte disso, né, do que se discute muito, né, e teve brigas aí homéricas no Supremo, de qual o valor dessa compensação que vai, né, e eu acho que ficou barato, né, tudo que foi via legislação e medidas provisórias definido, né, nesse passado recente aí. Mas é aí. E a gente também tem as compensações por outros impactos pelas taxas, né? Então, por exemplo, em São Paulo, a questão do Ministério Público, a questão do GAEMA, que é o Ministério Público com foco nas ações de meio ambiente. Então, tem decisões de lá que cabem compensações, né? Então, é feito contrapartidas em benefício do meio ambiente, etc., investimento nesse sentido. Mas, para as cotas de reserva ambiental, as compensações somente para a reserva legal. Então, a gente está falando de cota de reserva ambiental, a gente está falando em uma maneira de compensar a reserva legal. A gente está falando de compensar a reserva legal, a gente está sempre colocando sob o ponto de vista de quem está em déficit de reserva legal, né? Mas existem os proprietários superavitários, e eu acredito que as RPPNs fazem parte desse grupo, né, de quem tem vários de reserva legal para poder estar compartilhando comercialmente, porque vocês estão buscando algo que se chama sustentabilidade. Então, vocês podem dispor dessa reserva legal
né? E se vocês não pensaram ainda em como isso é enquanto mercado, você pode ter certeza que já pensaram, né? Os grandes stakeholders, grandes grupos econômicos, muitos deles fundeados aí por instituições financeiras nacionais e internacionais, já fizeram essas contas e já estão imaginando como eles vão apresentar isso enquanto um produto. E é o que se quer, apresentar isso enquanto um produto, como se fosse um produto bancário. E a gente vai falar um pouco disso, até para que vocês possam ter um posicionamento mais interessante. Alguém aqui já negociou com o banco e se deu bem? Não? Então, assim, acende o atenção e o alerta, né? Porque vamos pensar como que isso tudo vai acontecer. Bom, o que é um CRA? Intuitivamente, né, a gente pode ter uma definição, mas o CRA, ele é, a cota de reserva ambiental, é um título nominativo que representa uma área com vegetação nativa existente ou em processo de recuperação. E quando que a gente pode instituir uma reserva legal? Um CRA, né? A gente tem que estar sob o regime de servidão ambiental. O regime de servidão ambiental é quando você, proprietário rural, você abre mão daquela área da sua propriedade para finalidade produtiva. Então está aqui. Servidão ambiental é um instrumento de política nacional de meio ambiente que consiste na renúncia voluntária do proprietário rural ao direito de uso, exploração ou supressão dos recursos naturais existentes em sua propriedade. Antigamente tinha uma questão dos recursos florestais e tal, mas hoje o contexto é os recursos ambientais da propriedade. Olha só, correspondente à área de reserva legal instituída voluntariamente. Ou seja, tem uma que é por lei, que é os 20% no caso da Mata Atlântica. A outra é aquilo que eu posso instituir a mais. Então eu tenho esse excedente, então voluntariamente eu vou estar instituindo essa reserva legal sobre a vegetação que exceder os percentuais exigidos. Então é exatamente o além dos 20%. Protegida na forma de reserva particular do patrimônio natural RPBN. Então essa prerrogativa também está incluída para a emissão do CRA. Existente em propriedade rural localizada no interior de unidades de conservação de domínio público que ainda não tenha sido desapropriada. Então também é uma outra prerrogativa onde a gente pode emitir. Tem que cumprir todas? Não é? Uma delas. A gente vai deixar as perguntas para o final. Você tem que se enquadrar em uma dessas. Você não precisa cumprir todas. Aí, vamos pensar o seguinte, né? Quem está olhando para o Brasil como um todo, para aqueles 600 e tantos milhões de hectares, então ele está pensando como que isso vai acontecer, está pensando na dimensão desse mercado todo, né, de compensações. E dentro desse mercado ele está pensando que uma fatia dele, ou uma boa fatia dele, vai ser levada para o mercado para negociação de cotas de reserva ambiental. Então vamos pegar esse dado geral do mercado para vocês verem a grandeza disso e como está tendo esse posicionamento. Em primeiro lugar, isso aqui já está um pouco menos duvidoso, né? Então ficou aquela questão, o limite dos estados, né? E o limite dos biomas. Né? Então existe o limite dos estados e o limite dos biomas, embora para alguns biomas já se sabe que vai ter que existir a intercomunicação entre os estados para que se possa fechar essa conta das áreas que precisam ser compensadas. Né? Então a gente pode imaginar um cenário, né, que a gente considera o limite dos estados, cada compensação ambiental por bioma, cada compensação feita dentro de cada estado, sem o uso das áreas de unidade de conservação. E com o uso das unidades de conservação. Então, ele teria esses dois cenários. E um terceiro cenário, que é limitado por biomas, com o uso das unidades de conservação. Então, a dimensão que a gente vai ter disso
por favor. A dimensão que a gente vai ter disso, né, ele vai dar um tamanho de mercado, né, ele está falando de monetizar realmente isso, a gente está falando de valor financeiro. Isso vai trazer um tamanho de mercado, né, principalmente falando do bioma Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Né? Então a gente está falando de um mercado em torno de 23 bilhões de reais, até que se complete toda a harmonização das propriedades dentro dos quesitos e do marco legal do Código Florestal Brasileiro. São números estimados, quem fez essa estimativa foi a Biofílica e o Instituto Ícaro, né? São stakeholders aí, a Biofílica inclusive tem uma plataforma de comercialização de CRA, do Primo Ribeiro, a gente conversou bastante essa semana, porque eu queria trazer assim as coisas que estão na cabeça do pessoal também, para estar falando com vocês, e muito mais do que um ponto de vista mais teórico e tal. Alguns especialistas dizem que esse número aqui é 50 bilhões de reais, mas isso aí talvez não tenha muita diferença para a seara que a gente está vendo, como a gente está pensando. Então, essa é uma questão, né? Uma vez, né, você faz a transação, então se você instituiu a CRA, ela é perpétua. Ah não, mas eu arrendei por 20 anos, fiz um contrato de 30 anos, de 10 anos, tudo bem, mas você não vai voltar atrás. Você instituiu, está instituído. Tá? Acabou, então está feito de uma vez. Nas unidades de conservação, exatamente por ser perpétua, então elas apontam para estar em 20% mais caro. Né? E esse pensamento, algumas pessoas que eu conversei dizem que vai repercutir para as RPPNs. Eles entendem que existe um valor agregado maior para as RPPNs por duas coisas, isso é importante, pessoal. Ó, primeira coisa, exatamente porque a CRA é perpétua, e a segunda coisa, porque a documentação de vocês é muito. E quando a gente está falando de propriedade rural, né, Wander? Documentação é um negócio assim, louco, cartório, papéis que você lê, aquela coisa, e o que vai acontecer com isso? E nem o oficial do cartório sabe, ninguém sabe, depois vou contar o caso do Pará. Né? Então, isso é um patrimônio a mais que vocês têm, além do ambiental, um patrimônio de registro aí das áreas. Né? Bom, mercado recinto de limites estaduais. Aí a gente tem esse cenário sem as unidades de conservação, olha o que aparece aqui. Roraima, Pará, Mato Grosso Amazônico, Cerrado de São Paulo, Cerrado de Minas, Maranhão Amazônico, Goiás, Mato Grosso do Sul, Cerrado, blá, blá, blá. Bom, mas cadê São Paulo, não sei o que, cadê todo mundo? Não aparece, porque não fecha a conta da Mata Atlântica. Então, obviamente, tem que considerar as áreas dentro de unidade de conservação para que você possa cumprir um marco legal. Então, aí sim, a gente considerando, né, as unidades de conservação, a gente consegue fechar esse mercado e aí sim aparece as maiores áreas aqui de Mata Atlântica. E daí aparece São Paulo, Rio de Janeiro. Principalmente São Paulo aparece bastante nesse cenário. Né? Então tem que, evidentemente, estar considerando, e aliás foi feito para isso, para que você consiga ter finalmente a regularização das unidades de conservação na questão fundiária. Né? Então essa é a maneira interessante de estar se pensando. Tá? Tudo bem. Quem aqui conhece alguém que já emitiu uma CRA? Quem aqui já ouviu falar de alguma transação que envolveu uma cota de regulação ambiental? Quer dizer, eu não comprei fisicamente o território, a terra, a propriedade, eu não comprei a servidão ambiental, eu comprei um título, um papel que representa, vamos dizer, essa servidão ambiental. Que estado já emitiu uma CRA no Brasil? Nenhum. Então, por isso que eu estou dizendo, está falando de uma coisa ainda de uma natureza aí semimaterial. Né? Ele está determinado, mas ainda não está instituído, ainda falta uma regulamentação. Muito já se discutiu sobre isso. A primeira coisa é assim, não, tem que ser um título certificado.
título ser tipado é como uma ação. Na verdade, o Mato Grosso ele fez regularização fundiária de unidade de conservação com precisão de reserva legal. Mas a lei estadual antiga, antes da aprovação do Código Florestal. Não, ok. Não, mas não usou o CRA. Está na lei florestal. Tem os futuros, né? A BGRI Então, assim, não existe ainda nenhuma cota emitida por Estado. Tá? Então, na esfera estadual, se você está com tudo certo, você aponta que você tem excedente, você é superavitário e você entra na secretaria, tá, em São Paulo, você vai lá na SMA e fala, olha, eu quero que você emita aqui que isso é uma cota, o processo para e eles dão um parecer que no momento ainda não está sendo implementado, etc, etc, etc. Isso não está sendo feito. Teve um processo só, que é um processo que a BV Rio relata, o Leonel Melo, o Gabriel, o pessoal relatou, teve um processo no Rio de Janeiro, que eles conseguiram fazer um contrato futuro, que a gente vai falar dele já, é um contrato de promessa, tá? Então ele está prometendo que quando tiver ele vai pagar. Eles conseguiram fazer que o INEA desse anuência nesse contrato e isso passou. Então é um único caso que foi emitido uma quantidade X de cotas de reserva legal, meio que, sabe, na faixa cinza ali do que diz a legislação estadual, porque inclusive a legislação estadual não tem decreto para isso. Tá? E a BV Rio, né, que é um stakeholder aí que está com um olho nesse mercado, etc., né, ele tem lá na plataforma dele mais de 5 milhões de hectares, mas são vendedores. Está todo mundo buscando os compradores. Os compradores ainda não se apresentaram nesse mercado. Os compradores eles estão fazendo um jogo de cena. Eles se apresentam sim, num único caso. Quando ele assinou ataque lá no Ministério Público e disse que tem que ser feito agora. Então, como aconteceu ontem, eu recebi uma mensagem, tem um cidadão que está procurando 10 mil hectares porque ele tem que regularizar uma área lá. Então, nesse caso, cumprindo medida judicial, ele se apresenta, está comprando e está fazendo essa regularização. Então essa é uma questão. Como dica para vocês também, vocês já estão pensando nisso, já querem estreitar esse relacionamento. Empresas do agronegócio que têm contratos de exportação e que têm, por força desses contratos, algumas certificações internacionais, eles já têm que estar com isso resolvido para que não gere dúvidas de que esse fornecimento ele pode perder a certificação, ou seja, o produto não vai ser aceito, principalmente na Europa, por conta de que a questão ambiental dele ainda está em aberto. Tá? Agora, esses caras, eles estão aonde? Aonde estão as empresas do agronegócio? E a gente viu lá um percentual pequeno das terras aqui do Brasil, 60 milhões de hectares. Onde eles estão? Mato Grosso, Ribeirão Preto, etc. E quanto vale o hectare, por exemplo, em Ribeirão Preto? Quanto vale um hectare de terra em Itamonte, Paulo? Mais ou menos. Aqui também está super valorizado. Não, mais ou menos. 2, 3. Não sei do terreno que eu estou vendendo. Vamos aqui, ó. O vizinho aqui do lado está com 8 hectares, está pedindo 800 mil. Isso. Sem casa, sem água. Ele está Também super... bairro, Quanto vale um hectare assim no Vale do Paraíba? Não, você tem, quanto menor é maior, preço de chácara, você tem. Mas na média aí no Vale do Paraíba, hoje você compra uma fazenda por 20 a 30 mil reais o alqueire. Então seria mais ou menos 15 a 20 mil hectares, mais ou menos. Depende da qualidade, né? Tem terreno de 10 hectares, 250 mil também aqui em Itamonte. É exatamente isso. Quando é menor, ele valoriza o conjunto da obra, não a extensão territorial. Mas tudo isso eu estou falando pelo seguinte, chegou mais um companheiro aqui, tudo isso eu estou falando pelo seguinte, um hectare em Ribeirão Preto vale lá seus 100 mil, seus 120 mil hectares, mil reais, né? Então, obviamente, o código prevê o seguinte, ele
pode, se quiser, reconstituir esses 20% de reserva legal, que é o que a gente está falando, na propriedade dele lá. Então ele vai imobilizar uma faixa de alto valor financeiro, mas ele não precisa fazer isso para estar legalizado. Ele pode comprar uma propriedade em uma outra área e vincular a matrícula dele, fechando assim os 20% da área. Ele pode comprar uma servidão ambiental ou ele pode comprar o CRA. Então ele vai, obviamente, fazer as compras, mas com certeza ele não vai imobilizar a área produtiva dele. É uma propriedade de 500 hectares lá, são 100 hectares de área produtiva, não vale isso. Então ele consegue fazer isso de uma maneira muito mais interessante. Então, esses clientes, esses proprietários que estão vinculados ao agronegócio, boa parte deles são potenciais compradores de áreas e de CRAs nesse mercado. A BV Rio, exatamente para tentar sair desse tempo da legislação que não está totalmente completa, né, e apta a ser implementada, ela criou um contrato futuro. Né, mas pouquíssimos negócios ocorreram com esse contrato. Acho que assim, você conta nos dedos da mão. Né, por quê? Porque existe uma incerteza aqui, por mais certeza que tem. Eu não sou o advogado que vou analisar isso, o advogado está sentado aqui do lado, ele analisa isso. Mas, evidentemente, é como uma promessa de compra de uma propriedade rural. Eu vou lá comprar a fazenda do Wander, chego, me apresento, ele não quer vender, mas pelo tanto que eu vou pagar, ele tal, a gente faz um não, mas o dinheiro vai chegar, tal, mas será que eu vou liquidar isso mesmo? Então, existe aqui, né, e com muito cuidado eu estou falando isso, mas existe aqui, você tem que ter critério, é o momento também. Às vezes você está precisando fazer isso porque você tem que fazer caixa, né? Senão outras situações estão em risco maior. E aqui eu vou conseguir, dinheiro vem para dentro. Então vamos analisar, isso pode ser interessante, né? Se tiver o comprador e o preço que está se pagando. Né? Então isso pode ser uma possibilidade para esse momento. Vocês podem investir, ir lá, ver a plataforma, como funciona. A inclusão, tanto da biofílica quanto da BV Rio, a inclusão de vocês como ofertantes de área, isso pode ser feito e desfeito a qualquer momento. Existe uma facilidade ali na questão da web para que isso ocorra. Tá? Então, se você depois desistir, você não quer mais ficar lá, você sai. Tá? Agora, pensando essa semana, pensando assim com tudo que eu conversei, que eu ouvi, né, eu acho assim, para criar um pouco mais de força, tá, pensando para quem está desse lado aí, dentro da RPPN, sem dúvida nenhuma, o agrupamento de vocês pode favorecer uma situação comercial. Difícil. Tá? Tudo que é trabalho em grupo exige ouvir o outro, respeitar a necessidade. Um quer vender agora, o outro não quer vender nunca, quer deixar para o trineto que não sou. Então, assim, precisa ter essa vontade de fazer o trabalho comunitário. Mas eu acredito que, em termos de fazer oferta de áreas e ter recursos para manutenção da própria RPPN, talvez seja uma situação interessante esse agrupamento. Então é uma questão que fica aí para vocês pensarem. Lá no Rio a gente tem uma associação de proprietários, como tem em São Paulo, Minas, né? E a gente já andou conversando sobre esse assunto. Associação Patrimônio Natural, de criar esse cadastro, né? Totalizar todas essas terras e entrar no programa. É Bolsa Mercantil e Futuro que negocia, né? Não, depois o Wander dá uma palhinha sobre o que foi a reunião em São Paulo, Wander, que você esteve lá, que a Bolsa Mercantil de São Paulo, a Bolsa de Futuros de São Paulo, está com um programa também. Eu não estou incluindo aqui na minha fala, uma coisa mais recente, mas o Wander esteve presente e depois ele expõe um pouco como funciona isso. Gente, vamos deixar, porque ele já esgotou o tempo dele, na verdade. Você não falou assim? Falei 5 minutos só. Mas cadê a plaquinha? Agora aí já é zero, ó. Então vamos lá. Assim, isso aqui é um estudo que em 2013 a gente fez, junto com a Biofílica, eu participei num grupo de consultores, né?
E gerou tudo isso pensando no estado do Pará, que é um estado interessantíssimo para essa questão. 3 vezes o tamanho do território do estado é o que estão nos cartórios. Então, vai ter um esforço a mais para se regularizar tudo isso. E eu vou passar rapidamente isso, que é o que vai acontecer com todo mundo que quiser fazer uma CRA. Então, vamos lá, o próximo. Tá? Então, até aqui tudo bem, ó. Proprietário superavitário está ali, o sistema CARP já está acontecendo, o deficitário está aqui, uma secretaria da agricultura sempre vai ter e um cartório. Perfeito? Então a primeira questão, né? Você fez o CAR, todo mundo vai fazer o CAR. Importantíssimo a qualidade das informações no CAR. Eu estou vendo muita história de viola aí, vai estourar. Vai estourar para cima do técnico que assinou, vai dar pau, vai arrebentar. Tem coisa assim que o pessoal está achando, eu ponho lá, tá, vai dar problema. Tá? Então, tudo bem, colocou, fez o CAR, vamos mais um. Aí, esse sistema ele é compartilhado pela Secretaria do Meio Ambiente local. São Paulo tem a plataforma que gira em cima do CAR nacional, etc. Então, isso está lá. Vamos lá, mais uma etapa. No caso do Pará, o que existe? Existe algumas agências aqui de geoprocessamento que estão realmente confirmando e reconfirmando informações. Por quê? Pelo problema cartorial que a gente furado. O cartório estava furado, então vamos ver esse gel que está chegando aqui, né, se ele não é pirata também. Né? Então aqui é um caso à parte. Mas, claro que na Secretaria do Meio Ambiente de Minas e de São Paulo vai ter um setor de gel que vai estar olhando com lupa essa questão ali para estar validando a informação. Tá? Aí vem a resposta, validou o CAR para a Secretaria, vamos dizer, de âmbito estadual. Tá? Agora vamos ver como é a emissão do CRA para o outro lado. A Secretaria deixa o CAR validado disponível para o proprietário ofertante. Tá? O proprietário vincula a reserva legal excedente que pretende transformar em CAR na matrícula do imóvel. Aí ele vai no cartório, vincula na minha matrícula que eu tenho papapá, papapá. Ele vai lá e vincula o CAR já com o nome de CAR, bonitinho, vai ser de grau bonitinho. Tá? Então vamos lá, daí o próximo. O cartório atualiza a matrícula do imóvel já com os CRAs lá. Muito bem. O proprietário entra com pedido da emissão de CRA na Secretaria do Meio Ambiente. Mais uma. A Secretaria registra o pedido em um sistema único de controle e, finalmente, gera um número do CRA. Mais uma. A Secretaria disponibiliza os CRAs para comercialização pelo proprietário superavitário. Então aí ele pode estar vendendo isso. Então é essa a parte que ocorre aqui para quem tem excedente. A gente está no começo desse sistema aqui. Tá? Agora vamos ver, para a gente finalizar, né, quem vai compensar via CRA. Né? Então ele fez o CAR, né? Ele disponibiliza o CAR, ele é deficitário, né, e exige a adesão ao Plano de Recuperação Ambiental, o PRA. O proprietário adere ao PRA e decide regularizar seus passivos via CRA. Ele pode recompor, pode comprar uma outra propriedade e vincular na matrícula, pode comprar uma servidão ambiental, mas ele quer fazer via CRA. Né? Porque, nesse caso, né, aqui tem uma outra coisa que afunda o discurso. Né? De quem é a responsabilidade sobre o que está acontecendo numa servidão ambiental? De quem vende ou de quem compra? Eu comprei lá uma servidão. O Eliel fez ali, pá, legal, pá, comprei. Pegou fogo. De quem que é a responsabilidade? Do rei, né? Proprietário. Do proprietário. Então, é do proprietário.
né? Esse é o problema. Exclusivamente do proprietário. Né? Não sei se é exclusiva, mas ele tem responsabilidade. Ele tem a responsabilidade de estar sendo vista como exclusiva dele, porque ele vai ter que zelar sobre essa área. Né? Agora, Mas ele pode, no contrato, fazer algumas garantias também para o servidor. Então, eu acho que essa questão é uma questão que está se discutindo agora. No CRA está sendo feita uma gestão muito grande para que essa responsabilidade seja compartilhada. Já é um problema. Do comprador, porque o comprador também vai ser um vetor de verificar, olha, você está fazendo acerto, Você imagina. o que está acontecendo? Me dá o relatório aí, como é que está. O cara é comprador em São Paulo e a propriedade no Pará. Então, De certa forma, ele tem, como é que fala, poder de vigilância, né? Ele tem que saber também se está tudo ok, está aquilo que ele está adquirindo. perfeito. Mas em última instância, talvez ele está comprando um título e ele quer uma facilidade de garantia sobre aquele título. Então, essa é uma questão que está se discutindo ainda. Continuando. Ambas as partes registram o termo de compra e venda no sistema único, validando a operação. Então, ele comprou o CRA para compensar a reserva legal dele. O proprietário vincula o CRA na sua matrícula via cartório, o cartório atualiza a matrícula do proprietário e, finalmente, fechou esse circuito. Então, é isso que vai estar acontecendo a partir do momento que estiver liberado pela autoridade estadual a emissão dos CRAs. É uma oportunidade, eu acho que tem que ser visto isso, e principalmente porque quem busca operar esse mercado, BV-Rio, Biofílicas, e talvez já tenham outros aí, BV Minas, a BMF de São Paulo, quem busca operar esse mercado se mobilizou para isso e fez uma operação corporativa, empresarial de investimento. Então, o valor é grande, e ele está pensando em parcelas do mercado, que vão representar valores financeiros enormes. Com toda certeza, daqui 10, 15 anos, a gente vai lembrar desse momento de início e a gente vai pensar o que aconteceu nessa parte comercial, e o que aconteceu na parte desse ajustamento ambiental. Como esse processo vai estar. Ele não vai ser para fazer em 15 anos, mas acho que daí já dá para a gente ter uma boa ideia de como isso vai o que isso vai trazer para a gente, de benefícios e aprendizados. Eu vejo muito a questão do proprietário rural. O proprietário rural joga para lá, o proprietário rural vai para cá. Ele não é uma bolinha de ping-pong. Então, assim, posicionamento, vejam o valor que tudo tem. Eu acho que isso é muito importante. Buscarem valor com isso. Para depois tomar a decisão de como vai se vender, como vai se emitir isso e que tipo de negócio em última instância, porque no final a gente está falando de cifras aí, como que isso vai ficar aí para vocês. Enfim, conclusões aí que eu chego. A questão, a gente vê muitos ofertantes, muitos proprietários, muitos vendedores de excedentes e poucos compradores. Então, os compradores eles vão estar se apresentando. Acho que os governos eles têm que fazer uma gestão sobre essa questão. Massa crítica, tem que formar opinião, tem que debruçar conteúdo para se formar opinião sobre isso. Assim como as ONGs também têm uma participação sempre grande na vertente educacional, elas devem agir bastante sobre isso, e buscar o envolvimento com quem é deficitário para que ele vá vendo. Eu acredito que não tenha uma reunião dos deficitários aí, ou se existe a Liga de Agronegócio, a Associação Brasileira de Agronegócio, etc., de como eles vão se posicionar nisso. Lógico que todo mundo quer comprar barato,
para resolver o problema. Né? Então, é isso que está ocorrendo. E a partir do momento que tiver no mercado, né, porque hoje você vê lá no APV Rio, não tem nada, não tem movimentação de negócio fechado, não tem uma... Ah, quanto custa? Ninguém sabe. Olha, eu acho que custa mais. Não tem dados de mercado que te dá uma posição de movimento, uma média de preço, nada disso. Tá? E assim, entender essa questão, a visão regionalizada. Né? Entender esse olhar regionalizado. Tá? Porque o país é muito grande, realidades distintas, o que pode atender muito bem numa situação, talvez em outra situação, com certeza não vai atender. Então, é isso. Meu tempo acabou? Já, faz tempo. Então, tá aí. Na nuvem do pensamento de vocês, fiquem com o meu e-mail, o telefone. A Adriana vai estar distribuindo depois um material ali do CMEA Bandu, tem um cartãozinho lá para contato, a gente está à disposição. Obrigada.